Oi? Eu faço a leitura, Jorge faz a prece, como é que é? Jorge faz a leitura, eu faço a prece. Faça a leitura. Aqui é uma mensagem curta, Bezerra de Menezes. Pedras da vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemos-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir. Bezerra de Menezes. Jesus, mestre amado e querido, aqui estamos nós reunidos mais uma noite no propósito de estudarmos a tua doutrina. Precisamos aproveitar muito o estudo da noite de hoje, por ser o primeiro livro da nossa doutrina. Este livro que nos guia, que nos orienta, que são as orientações dos Espíritos. Nossa noite seja tranquila, possamos absorver o que o nosso mediador transmitirá a nós, depois do nosso prêmio. Possamos absorver, fixar em nossa mente e transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer a doutrina dos Espíritos e conhecer a Ti, Jesus amado. Sebar bastante para que possamos transmitir a todos aqueles que desejarem com consciência, sem arrogância, sem prepotência, mas com toda a simplicidade. Nossa noite transcorrendo de paz e de tranquilidade. Tuas bênçãos recaiam sobre todos nós aqui presentes, aqueles que ainda chegarão, aqueles que por algum motivo não poderão chegar. Tem desalinho mental e espiritual. É por isso seja a guia a esses erros. Agora. Obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Consuelo, boa noite. Graças a Deus. Boa noite, seu Roberto, Elisa, Frânio, Jorge. Boa noite, gente. Boa noite, Jorge, seu Roberto, Dona Lourdes, Afrânio, Consuelo. Ah, Dona Lourdes está ali, eu não tinha visto. Boa noite. Por isso que eu falei na ordem, eu fui vendo os quadradinhos. Está escondidinha ali. É isso aí. Boa noite, Dona Lúcia. Boa noite. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 626, se eu não me engano, não é? Isso. É isso mesmo, Dona Elisa? Seu Afrânio. E hoje a coisa tá boa. Essa me chama de Dona Elisa, seu Afrânio. Então, assim, muita, assim, como é que se fala, burocracia, burocrático, né? O nosso... Exatamente. Nosso tratamento Teremos estudo na sexta? Oi? É Paulo Estevam. Sim, teremos estudo na sexta? Teremos. E na segunda também. Só não vamos ter na quarta, que é Natal, tá? O pessoal aqui é meio fominha de estudo, viu, Dona Lúcia? Todo mundo meio fominha, né? Nós estamos em casa. Eu não estudei com vocês esses dias, mas eu peguei algumas coisas pelo YouTube, tá? Paulo Estevam, Livro dos Espíritos.
Queria só dar uma dica para o Jorge. Eu acho que ele fala longe do microfone. Eu não, pelo menos eu não consigo entender nada do que ele fala, nem pelo computador e nem por aqui. Quase não consigo entender quando ele faz a leitura. Ele não usa, acho que, o fone para falar pertinho. Concordo A gente não, eu não plenamente. Ele lê. Fica muito longe. Eu fico botando bem pertinho do ouvido, assim, às vezes nem assim. Eu também. Eu achei que fosse do celular, mas eu estudei hoje, hoje outra vez também no YouTube, pelo computador, e foi a mesma coisa, não dá para entender. Eu acho que ele não usa o fone de ouvido para falar perto, né? Acho que é o fone do computador, e aí a gente não consegue entender. Dá um pouco de eco às vezes, né? Viu, Ou a Jorge? gente está velha, hein? Ou a gente está velha, dona Lourdes. A gente está ficando. Nem sei se ele está me ouvindo. Constância, você disse que coloca o ouvido aqui pertinho. Eu já vi tua orelha passando por aqui por perto, então, né? É essa mesmo, é a minha. Caraca, não é brincadeira, não. Não pode escapar uma vírgula. Então, veja lá. Deixar cair um ponto, uma vírgula, pronto. Ele mudar, senão ele vai ver se eu no ouvido da Consuelo. Vai inventar moda. Bom. O Roberto, só um minutinho rapidinho, Fran. O Roberto, quando entrou, eu entrei logo em seguida. O Roberto me cumprimentou, eu cumprimentei a ele, ele me escutou. Deve ter escutado bem. Então, não sei qual é o problema. Então, já estou, o fone. Agora eu escutei bem também. Vai falar alguma coisa? Sim. A pergunta, nós lemos na semana passada, né? A pergunta 625, é uma pergunta que não tem muito comentário, não tem muito o que comentar, porque tudo que está ali está dentro. Assim, os espíritos, o próprio Kardec, quando fez assim, a sua observação, completíssimo, né? Aí a pergunta 126, né? De novo, Kardec, em cima da pergunta 625, ele vai fazer um trabalho, né? Instruções. Vai fazer. Olha a pergunta, né, que o Kardec vai fazer aos espíritos. É muito interessante. É totalmente em cima da pergunta 625. Totalmente. Vamos lá, então? Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, pergunta 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Bom, depois a gente lê a resposta. Vamos falar sobre a pergunta. O que é que vocês acham? Óbvio, ululante, conforme falava Nelson Rodrigues. Será que só Jesus? É aquilo que eu acho que, se não fosse ele, eu acho que não. Eu acho que tinha os profetas também, né? Alguns profetas também na época, ou que passa antes ou depois, que pudesse revelar alguma coisa. Sim. Eu acho que não. Eu acho que nós não teríamos, se não fosse Jesus, e o respeito que nós temos, muito embora ainda bastante distante do merecimento, mas já temos algum, nós levaríamos tão a sério esses conhecimentos. É o que eu digo sempre. Se nós tivéssemos ouvido Jesus, se nós tivéssemos ouvido os profetas, não precisaria Jesus. Moisés, né? É isso mesmo, também. Tudo vale, mas alguém... fala. Então, se só com a palavra dos evangelistas, dos profetas, de palavras de Moisés, nós não teríamos assimilado da maneira que já assimilamos, que já conseguimos assimilar pela palavra do Cristo os conhecimentos, os assimilamentos que nós já temos. É esse o meu pensamento. Sim. Certo? Então, Tá para mim, foi realmente ele
que trouxe as leis divinas e nós, por respeito, por amor, por consciência, estamos aos poucos assegurando. É esse o meu pensamento. Não, tudo bem, o seu pensamento está correto, mas a pergunta é se antes houve alguém que trouxe. Essa é a pergunta, né? Só por Jesus para revelar. Entendeu? O Sócrates trouxe, Lao Tse, os Budas, né? Pois o, é. o próprio aquele árabe, esqueci o nome dele, né? E entre outros. E, sem falar de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, né? Esses profetas que, né? Malaquias também, entre outros. Aí. Então, todos eles, quer dizer, trabalharam em cima, falaram, né, toda a verdade. Depois veio a primeira revelação, que veio Moisés, que arrematou tudo, ditado por Jesus, né? A ele, lá no Sinai. Depois veio Jesus, trouxe as bem-aventuranças. Aí veio, depois, posteriormente, veio Kardec aí, né? Com toda a arrematação dessas informações. Sim. Elisa, Consuelo, só falta vocês duas responderem a essa pergunta tão difícil. Já está tão respondida, tem que responder mais o quê? Consuelo, também, já foi tá tudo bem? respondida, ué. Já foi Então, respondida. vamos começar no começo? É isso mesmo. Esse livrinho aqui, A Criação de Lúbia, da editora Paulus. Veja bem, após a Primeira Guerra Mundial, os padres, os estudiosos europeus, principalmente os franceses, em grande número maior, digamos que 80% franceses, tá? Teve ingleses, teve alemães, tá? Depois que vieram os americanos, etc. Eles foram para o Oriente, alguns até morar lá, para tentar compreender, tá? A Bíblia, os Evangelhos. Né? O Ernest Renan tem um livro, A Vida de Jesus, que é um dos livros mais aceitos pelos estudiosos. Tá? Não estou falando pelos espíritas, não, que ele é totalmente materialista. Ele ficou 20 e poucos anos, tá? Morando de cidade em cidade, no interior da Síria, de Israel, Palestina, andando. Né? E veio até que muitas vilas daquela, assim, apesar de estar, assim, entre aspas, progrediram, mas os modos de viver, tá? O modo de se portar ainda era como na época de Jesus ou antes. Né? Aquelas casas sem telhados, que a chuva era rara, um monte de coisa que ele foi notando. E esses franceses trouxeram muitas informações para a gente. Muitos. Franceses não, esses estudiosos. Hoje nós ouvimos falar, há poucos dias atrás, nós falamos sobre os evangelhos apócrifos. Né? Então, os evangelhos que a Igreja Católica, que São Jerônimo, na época, separou dos sinóticos, que são os que nós usamos, canônicos. Os canônicos, tá? Que estão no canon dentro da Bíblia, são os que nós usamos. Mas descobriram também, nessa época, os manuscritos do Mar Morto. Tem alguns textos do Antigo Testamento, 3 pergaminhos do livro de Isaías, tá? Que foi muito importante isso, que vem comprovar a veracidade daquilo da Bíblia que nós temos. Tá? Há algumas mudanças muito pequenas, modificações, talvez seja até por tradução, mas confirma o que a gente conhece. Teve Nag Hammadi. Nag Hammadi também é umas montanhas no Egito, que também acharam vários evangelhos que nunca se tinha ouvido falar, acharam lá. Então, entre os apócrifos, tá? Esses evangelhos. E dentro dessas procuras, dessas pesquisas, não estou falando nem de Egito, tá? Alguns acharam, olha só, lá na Caldeia, em Ur, aquela região lá do Tigres e Eufrates, os famosos tablets. A gente pensa que tablet é coisa moderna, tá? Não. Tablets são livrinhos, digamos assim, vamos botar assim, de argila,
que eles pegavam, umedeciam a argila e escreviam lá com a escrita da época, né? Os hieroglifos deles lá, digamos assim, né? Aquela escrita da época, aqueles desenhos, né? Pássaros no meio, traços, etc. E acharam mais de 1.700 tablets de argila. É uma descoberta assim maravilhosa. Tá? Os estudiosos até hoje têm dificuldade de compreender essas descobertas, porque não veio perfeita. Né? São poucos os tablets que estão perfeitos. Né? É um pouquinho de um pouquinho de outro, aí eles vão estudando, traduzindo para tentar localizar, né? Assim, a história, pegar a história. E eles ficaram perplexos com a coisa. Muitas informações que tem na Bíblia estão lá. Estão lá de uma forma diferente. O linguajar esses tablets devem ter sido escritos mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, bem antes de Moisés. Moisés calcula-se 1.300 anos antes de Cristo, né? O linguajar é diferente. Fala muito sobre os deuses que aqui vieram. Fala sobre a criação do homem, do barro, da argila. Tá? Então, a gente vê que desde do antigamente, há informações, que é a pergunta aqui, as leis divinas e naturais. Há informações sobre a criação do ser humano, da terra, aí fala também lá, os homens andavam nus, depois aparece lá um Deus que traz a semente para ensinar eles a plantar, né? Libera a carne para eles, que ensina eles a comer a ovelha. É muito complexo o que está nesses tablets, porque foram escritos na linguagem da época. Mas é interessante que tudo eles falam que os deuses, né? E a gente se perde nisso aí. Porque que deuses são estes? Na Bíblia não fala os anjos apareceram, para Abraão os anjos apareceram. Né? Então, essas informações, essas leis divinas e naturais, o homem, tá? Os espíritos, nos trazem há milênios. A compreensão, a interpretação é que foi evoluindo junto conosco, né? Foi evoluindo junto conosco. O Jorge falou um monte de nome aí. Vamos lá, Krishna. Tem até lá um livro lá da Índia, que eu não sei falar o nome, eu acho que é Bhagavad Gita, tá? É uma história interessante do bem e do mal. Tem o Arjuna e o outro lá que são... Esse Arjuna vai sair duelando por aí, é o bem e o mal. São informações de leis divinas. Olha só, Buda. E Kardec, olha só, essa pergunta aqui, Kardec deve ter pesquisado tanto isso aí, ele colocou para nós do que no Evangelho segundo o Espiritismo? Um precursor do Cristo. Quem foi? No Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates. Então, nós temos, né? Confúcio, Lao Tse, né? Os Mahatmas da Índia. Muita informação mesmo. Muita informação. E chega Moisés, chegam os profetas, isso é para o lado judaico e cristão, né? Que nós acompanhamos esse lado aí. E vai embora, fora outros que a gente não ouviu falar, não conhece, né? Então, essa pergunta, Kardec pesquisou, foi muito bem, né, formulada em cima do que eles falaram. O modelo guia é Jesus, fica correto. Jesus é o máximo. Por quê? Na famosa carta aos Hebreus, eu adoro esse início dessa carta aos Hebreus, Paulo começa assim mesmo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, ou seja, muitas vezes são fragmentos. Muitas maneiras é o modo com que a pessoa, né, dentro da sua condição, se expressa, né? Aos pais, aos profetas, ou seja, a lei divina, as leis divinas. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho.
Ou seja, olha o que Paulo está falando aqui. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Está botando Jesus até na criação do planeta. Nós sabemos. Está lá no Evangelho de João. Isso é Paulo falando. Tá, versículo 3 agora. O qual, olha só o que ele vai falar de Jesus. Sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, quando Jesus nos fala, eu e o Pai somos um, né? Só vim aqui somente fazer a vontade do Pai, não é que ele é Deus, não, tá? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, que a purificação dos nossos pecados não é aquele negócio de cruz, não, tá? É o Evangelho. Né? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus é o que todo mundo trouxe fragmentos. As leis divinas, a verdade, em fragmentos, ao seu modo, uma coisa pessoal até. Quando nós estudamos o Mediunidade, no capítulo 19, se não me engano, que fala sobre a influência moral do médium nas comunicações, os profetas eram o quê? Médios. Né? Deus falou pela boca deles, ou seja, mensageiros falaram pela boca deles. Então, são fragmentos com influenciação direta do médium, do profeta. Jesus não. Né? O próprio Hermano fala que se Jesus fosse médio, seria médio de quem? De Deus. Jesus é completo, o que o Roberto falou tem toda a razão. É o máximo. Por isso que a pergunta 625. Tá? Modelo e guia para a humanidade. Então é muito interessante que Kardec realmente aprofundou esse negócio aí. Ele procurou mesmo e de uma certa forma, nos obriga a pensar. É o que nós estamos fazendo aqui, pensando. Essa epopeia lá da Suméria, dos caldeus, tá? Do Egito, que nós não comentamos Egito, que realmente eu sou totalmente leigo. Tá? E a única coisa que eu sei do Egito é o que está no caminho da luz. Também tem lá seus profetas, entre aspas, seus profetas. O Egito era seus sacerdotes, né? Os sacerdotes, né? Que também tinham. Até o Marco Aurélio fala muito sobre isso, que no Egito, tá? Eles escreviam, né, aqueles hieroglifos, e ele fala até o nome dos 3 modos de se ler aquilo e se compreender aquilo. O faraó e os sacerdotes liam aquilo. Eu sei que tem um lance cantante, um lance sextante, um negócio assim, que eu não me lembro. O sacerdote lia aquilo igual a gente lê hoje as parábolas de Jesus, com profundidade. A gente lê hoje o simbolismo lá do livro Gênesis, da Bíblia, com profundidade. Tá? Assim eram os faraós e os sacerdotes. A turma do meio, digamos, os militares, entre aspas, médicos, cientistas da época, etc., liam de uma forma. E o povão, a letra mata, lia na letra. Né? Os próprios egípcios tinham suas informações, né? Os livros dos mortos, etc., também não deixa de ser o quê? Né? Revelação de leis divinas. Então, a pergunta está aí, é ótimo essa pergunta, que a gente vai lá atrás, quem quiser depois pegar aí na internet, procurar, tá? Como é que fala aqui? Esse livro mesmo? Fala a criação e o dilúvio. Esse livro também fala sobre o dilúvio, está escrito lá nos povos antigos, né? Mas são os mitos da criação que eles chamam. Porque a nossa ciência, infelizmente, muito materialista, mesmo os padres não aceitam bem aquela questão de tantos deuses ali, né? A criação do homem mesmo fala que os deuses praticamente falam assim, só falta falar isso. Os deuses pegaram seu DNA e emprestaram para nós. Só falta falar isso. Não tem essa palavra lá não, mas é muito interessante os mitos da criação. Então, a pergunta é essa. Informações de tudo que é lugar, de tudo que é forma, de tudo que é jeito, né?
com influência ou sem influência. Vamos falar de Maomé. Maomé, infelizmente, também foi um grande profeta, mas teve, em alguns pontos, alguma influenciação negativa. Negativa, mas a própria irmã não fala, né? Não sou eu que estou falando. Mas teve coisas boas também, muitas coisas boas. Ele colocou algumas coisas ao modo dele. O modo dele. Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre a pergunta, por enquanto? Eu queria te perguntar uma coisa, Frânio. Quando você fala que existe também a influenciação do próprio médium, na hora que ele repassa, né, as informações que ele recebe, esses profetas como Maomé, como Elias, que fizeram coisas que a gente sabe que foram erradas, nessa profecia pode ter sido por causa do pensamento deles, junto com o que eles recebiam, também jogaram coisas que eram deles na profecia? Sim, a gente dá para distinguir quando a profecia é divina e não é. Por exemplo, Elias, Deus, entre aspas, né? Seja quem for lá, o Espírito Superior, seja quem for, tá? Mandou ele matar alguém, mandou decapitar alguém, Quando provocar. Você falou isso para mim, eu fiquei pensando, como é que pode uma coisa dessas? Né? Por que Deus vai fazer isso? Não. Porque Deus é Deus. Né? Ele criou todos. É do médium. É do médium. Tá? A parte divina ele trouxe. Mas a influenciação... Os espíritos falam sobre isso, né? No livro dos médiuns, sobre essa questão. Né? Até estou falando Marco Aurélio porque eu me lembrei de uma dele, né? Que ele fala que quando um médium que bebe, aí vem um espírito e fala assim mesmo, olha, não devemos beber nada alcoólicos. Aí diz que o médico que bebe, né, bota no final, não devemos beber muito alcoólicos, ou seja, pouco pode. Então, é uma brincadeira que diz onde há uma influenciação do médium. É uma brincadeira isso, né? Mas é muita coisa, porque, infelizmente, a nossa moralidade não está. Nós não estamos com essa bola toda, né? Eles sabem disso. Os espíritos sabem disso também. Entendeu? Quer falar, Jorge, sobre isso? Não. Eu estava olhando aqui, pensando estudando a mediunidade, que lá ele comenta da influência, né, do médium nas comunicações, né? Que o pessoal leigo, vamos dizer assim, fala isso é mistificação. Na verdade, é o animismo, né? Ele interferindo. Muito embora ele tenha muito conhecimento que está armazenado, e os espíritos inspiram, mas entra o arbítrio, né? É o braço vigilante da lei quando toma uma atitude absurda, né? A mistificação, né? Outro problema, Jorge, né? O animismo, né? Também, né? É o que eu falei. Também. Né? O leigo fala mistificação. Nós, animismo. Animismo também, né? Então, o médium, né, em alguns casos, vai ter uma influenciação enorme. Aí está. De repente, a mensagem está legal, mas há um pedaço que é deturpado. E quando isso acontece no centro de Umbanda, por exemplo, um Exu desce, a gente sabe que é um espírito, né? E a gente sabe que é um espírito terra-terra. Esse de beber, né? Eu sei disso porque eu já trabalhei na Umbanda, né? E quando a moça descia, ela bebia 2 garrafas de Martim. Quando ela ia embora, eu não sentia absolutamente nada, eu não estava embriagada. Como é que isso pode acontecer? É uma boa pergunta, porque uma vez eu fui conversar com um cara, conversar sobre vendas de madeira, né? Ele falou, passa lá, quer conversar contigo. Cheguei lá, o cara estava incorporado, tomou uma garrafa de cachaça, fumou um maço de cigarro, o cara não bebia nem fumava, esse cliente, né? E o interesse é que quando acabou tudo, não tinha cheiro nenhum também.
né? É isso que eu não Eu entendo. também não entendo bem como é isso aí, como é que essa entidade leva esse cheiro. O Jorge ou o seu Roberto pode falar para a Olha gente só, aonde? deixa eu comentar. O Missionário da Luz, tem uma passagem, ele, na Assembleia, eles selecionam, né? Por exemplo, as pessoas que nessas reuniões de passes, né? Quando tem um trabalho de grande vulto. Então, vamos lá. Numa parte mais técnica da mediunidade, que a gente tem os médios conscientes, semiconscientes e inconscientes. Então, o médium que é inconsciente ou semiconsciente, ele está na semiconsciência para o inconsciente. Aí entra um hormônio, que é o hormônio do sono, chamado melatonina. Então, o corpo do médium é organizado para produzir esse efeito. E muitos de nós não sabemos. Isso está no Dicionário da Luz. Então, a criatura que faz o uso lá no terreiro das bebidas, né? Na realidade, o veículo é simplesmente o físico, é um instrumento para manifestação. Só que o teor alcoólico é filtrado, porque há uma imantação. Lembras do seu Moreira, com o seu Cláudio? Ele atuava na Epiclote. Ou seja, ele adensava-se ao veículo perispiritual. É como se encaixasse, como se entrasse no corpo, mas ele não entra no corpo físico. Ele atua muito intensamente no corpo perispiritual. Estou fazendo isso aqui, pegando a minha mão direita com a esquerda. Né? Ele não entra. Ele atua muito diretamente. E o adormecimento, a melatonina atuando na área cerebral, o espírito comunicante, ele pisa até em brasa. Não vai ser o encarnado não sente nada. Anda para lá e para cá, se alguma coisa tiver que fazer, não acontece. Agora, a maioria dos médios, hoje em dia, está mais para a consciência, médio consciente. Se ele tem a semiconsciência, mas ela está mais para a consciência. Quer dizer, está havendo um processo, uma modificação plena nas estruturas, porque o homem na Terra está avançando. Então, já esses fenômenos estão, assim, aos poucos, né? Vamos dizer assim, eu vou usar a palavra sendo suspenso. Não está sendo mais utilizado com tanta intensidade. É isso que eu tenho de conhecimento, mas aí eu não sei. O espírito absorve e leva com ele, né? Leva com ele. Porque ele atua diretamente, é um fenômeno material. Está colado ali, né? Está colado. Como o negócio é tipo assim, é fluídico, né? Tipo, absorve, né? Absorve e leva. É o que nós estamos estudando, é o que nós estamos estudando lá no Libertação. Porque não densificaram o corpo perispiritual para poder entrar em contato, o André Luiz, o Eloy e acho que é o Rubio, se eu não me engano. Né? Não densificaram para poder o quê? Estar interagindo com aquele pessoal. Então, tomemos isso daí como uma referência. O corpo perispiritual desses espíritos estão mais densificados, que identifica-se com o médium e atua no perispírito do médium, aonde gera, né? Mas tem a parte orgânica, que é natural, é inerente ao médium. Pronto, acredito que todo mundo vai entender agora, talvez. Ok, entendeu, professor? Sim, entendi. Porque como era exatamente assim que acontecia. Quando a cigana subia, era igual, sabe quando você sonha, você acorda, assim que você acorda, você lembra do sonho, né? Você lembra do sonho. Aí, você passar, tomar café, comer o pão, não sei o quê, né? Chegou assim, tá fazendo a comida do almoço, você já esqueceu. Eu sei que eu sonhei alguma coisa que eu estava na praia. Mas quando você acorda, você lembra tudo. Mas quando chega no meio-dia, esqueci. Eu acho que eu estava numa praia, uma coisa assim, entendeu? Aí, meio-dia? Já não lembro mais nada, só sei que estava numa praia. E aí Uma o que memória acontecia? boa.
Mas era uma coisa assim, Entendi. uma coisa. E quando a cigana subia, era a mesma coisa. Se você viesse falar, você conversou comigo. Eu sei o que. Assim que ela foi embora, eu sei o que você falou comigo. Eu sei. Agora, se você 2, 3 horas depois viesse falar comigo, aí eu já não estava lembrando mais. Eu estava lembrando de fragmentos, entendeu? Mas do conteúdo eu não lembrava mais. Entendi. É isso aí. Você até que lembrava muito, meio-dia. Eu acordo e esqueci tudo. É momentâneo tudo. E se Piscou o olho, acordar, eu não... levantar rápido, aí mesmo é que eu não lembro nada. Aí não dá. Aí não dá para lembrar. Bom, então, sobre a pergunta, tá bem entendido essa questão da revelação divina? Vários trouxeram, mas Jesus é o máximo. É o que Paulo fala na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Ele fala, já vieram, cada um trouxe a seu modo, né? Fragmentos. Jesus não. Jesus trouxe o quebra-cabeça todo completo. Ninguém precisa mais jogar nada. Então, vamos lá. Elisa. Pergunta 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? Essa é a pergunta. Tá? Só Jesus trouxe? Mas, e aí? O que é que eles vão responder agora? Vamos lá. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, desde os séculos mais longínquos? Todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, veja bem. Sempre esteve entre nós, mesmo anônimos, o espírito também de um grau evolutivo maior que o nosso. Tem um livrinho do Chico Xavier, de evangelização, que agora eu me lembrei aqui. E eu não me lembro o que é. Eu sei que era no deserto. No deserto, um senhor, né, que era escravo, orava muito, e lá o chefe lá da tenda lá ficava assistindo aquilo. Aí um dia chegou para ele, eu não entendo como você ora tanto, o que é que você, né, que você é tão dado a algo que eu não compreendo, né, a fé e tal. É mais ou menos essa história. E o orava, não, o escravo começa a conversar com ele, aí escurece. Aí ele fala, olha, só para completar nossa conversa, o que é que o senhor está vendo lá no céu? Ah, estrelas, né? Passando naquela época, passava meteoro, que via, né? A gente chama de estrela d'alva, etc. Ele disse, pois bem, o que é que o senhor acha? Quem fez isso? Como isso foi? Né? Como isso está aí? O que é que isso significa? E a partir daquele dia, o chefe dele, patrão, sei lá, ficou muito pensativo, contemplando as coisas. E passou a contemplar outras coisas. E passado um tempo chamou ele, você está coberto de razão. Você realmente me mostrou um mundo novo. Então tem pessoas que reencarnam entre nós que conseguem também ter um alcance. Não precisa ter diploma, ser nenhum sábio, não. Mas eles alcançam mais que a gente, né, por ter mais maturidade espiritual, né, e meditam, né, vê o fenômeno e pensa sobre ele. Nós também estão, né, por intuição, por inspiração, o que eles estão fazendo? Estão compreendendo, que está falando, compreendendo as leis e ensinando. Geralmente passa para frente. Né? A gente vê os mestres, né? Os mestres gregos, os mestres israelitas, os sacerdotes egípcios. E tem sempre alguém aí, né? E entre nós, São Francisco de Assis, né? E outros mais, que a gente poderia falar, o Gandhi.
né? Compreender as leis divinas. As nossas duas madres, Teresa e Irmã Dulce, sempre são esses. Mas tem outros exemplos aí que a gente realmente, menos reais, mas que a gente pode entender isso aqui. E nós mesmos, quando nós paramos para ver algumas coisas, a gente começa a entrar naquilo, né? Interessante, parece que há uma ligação, né? E a gente começa a pensar em certos detalhes sobre as leis divinas, sobre a natureza. A maior fonte para isso é a natureza. É a natureza que nos cerca, né? Vamos lá, alguém quer falar? Vamos lá, Elisa? Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Olha aí. Ensinos mesmo incompletos. É o que Paulo fala na carta aos Hebreus. Fragmentos. Né? Mas preparou o terreno. Se a gente seguisse os 10 mandamentos que Moisés escreveu há 3.300 anos, mais ou menos, lá atrás, né? Será que nós estaríamos, o planeta, a humanidade estaria nesse miséria que está, nessa situação? Será que haveria necessidade de Jesus vir até nós? Porque nós somos muito rebeldes. Nós somos complicados, difíceis mesmo. Jesus veio, mas se a gente tivesse... a primeira revelação. Nós estamos na terceira, gente. Continuamos recalcitrantes. É essa a palavra? Vacilando, errando, resgatando. É isso? Não é pouca, duas é muito, três é demais. Ora, Três revelações. Nós estamos na terceira. E aí? Tá? As sementes. Poxa, Jesus não foi semente. Jesus veio pegar né, veio justificar tudo. Alguém fala alguma coisa aí? Então vamos embora, Vitor. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Olha aí. Quando a gente quer, a gente acha. O que é bonito na ciência, mesmo material, é isso. Por isso que aquela pergunta lá na frente, que devemos aprender tudo, né? Mesmo coisas materiais, é isso aí. Porque o cientista, mesmo preso à matéria, as informações são excelentes, são muito boas. Nos enchem de quê? De conhecimento. Né? Por isso que o Emmanuel fala lá no prefácio do livro Domínios da Mediunidade, né? Hoje, os cientistas são os sacerdotes, e os laboratórios são os templos de Deus. Eles vão chegar ao espírito por aí. Eles vão chegar ao espírito por aí. Na hora certa, no momento certo. Então, é muito legal isso aí. Né? As leis divinas estão escritas no livro da natureza. Bastou aquele telescópio novo aí, o James Webb, botar uma lente de infravermelho, quanta coisa ele está descobrindo. Porque os nossos olhos não alcançam o infravermelho. Os nossos olhos nós sabemos, né? Que tem um certo limite. O infravermelho está fora desse limite. Raio-X, raio gama, infravermelho, está fora desse limite. Então, eles botaram uma lentezinha lá com infravermelho, estão vendo coisas que... talvez em 2, 3 anos que esse telescópio está por aí, já descobriu mais coisas que todos os outros juntos. Já foi longe pra caramba. Então, um simples olhar diferente, que está fora do nosso olhar, já muda tudo. Mas onde que está isso? No livro da natureza. Claro, Jorge. Eu espero que eu não tenha falado, nesse momento, esteja falando besteira. O Haroldo Dutra Dias disse que foram 3 bilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Né? E dentro do sistema solar
envolvendo constelação de Hermes, na Via Láctea. São 2 bilhões de sóis, fora os planetas que circulam. Então, essas estrelas que a gente vê é Sol. James Webb que mapeou isso aí agora recentemente. Os caras estão doidos lá. Estão doidos. Não há vida fora daqui. É de pensar, então. Eles estão doidos atrás de vida fora daqui, né? Eles acharam uma pulga lá em Marte, já tá bom. Ó, tem pulga em Marte, pronto. Então é isso aí. Tá tudo escrito nos livros da natureza, né? Que a criação divina é uma só, né? Nós fazemos parte dela. Poucos minutos que você falou, né? Do meu horário aqui, né? Para falar. Sobre a nossa rebeldia, primeira revelação, segunda e terceira revelação, né? Havia necessidade, a gente não poderia estar bem mais avançado. Então, vamos lá. O Chico Xavier citou recentemente aí que se o homem não entrasse nesse período de guerra, vamos dizer assim, tivesse um pouquinho só mais disciplinado, e o pessoal de outras, vamos dizer assim, dentro do sistema solar mesmo, na verdade, seriam os marcianos, né? Que entrariam em contato com o povo de cá, que é o que está mais próximo a gente. E o Chico Xavier quem mencionou isso. Eu espero que eu não esteja falando besteira. Não. Nos livros mensageiros, né, quando o Alfredo está conversando lá com o Aniceto sobre a questão da guerra, o que é que fizeram os planetas ao redor da gente? Fecharam os portais. Fecharam os portais. Vai estar lá no livro dos mensageiros. Não precisa a gente ir lá longe, não. Está ali, o Chico Xavier deixou uma mastigadinha lá, o André Luiz, para a gente. Fecharam os portais. Por isso que essa comunicação ainda está um pouco difícil, mas disso está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Já estou começando até a se assustar. Houve um lance lá nos Estados Unidos, né? Uns falam que foi drone, outros falam que foi disco voador, né? Então, já umas coisas daí meio estranhas, né? O nosso amigo lá, eleito presidente, não, tem que derrubar tudo. Está vendo só como é que são as coisas? De repente, os caras estão querendo chegar até a gente, né? E não, vamos derrubar tudo. Nossa mentalidade do terráqueo, né? Essa aí. Não estou criticando ele, não. É a mentalidade do terráqueo. Se fosse aqui no Brasil, talvez fosse a mesma coisa. Na Rússia, na China, sei lá. Ó. Vamos lá, Lívia? Vamos. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Nossa, coisa legal aí, né? Sempre foi proclamado por homens de bem. Mas nós sabemos que alguns missionários, infelizmente, também falem. Não são todos que são aqueles que realmente não vão falir. Nós estamos vendo toda a nossa humanidade, toda a história da humanidade. O caso que nós falamos ainda há pouco, Maomé, Mohammed, né? Houve uma falha dele. Trouxe muitas informações boas, mas houve falha, né? Não significa que não era um homem de bem, só que ainda tinha algumas paixões ainda dentro dele, né? E os elementos que deixou bom estão lá, né? É o que está falando aqui. Incompletos ou adulterados pela ignorância também. Também tem esse outro fato, é os modos que o Paulo usa, né? Lá na Carta aos Hebreus, a ignorância, a influência do médio, de novo voltando ao assunto, né? Então, a resposta está bem completinha aí, os espíritos capricharam mesmo para a gente ficar bem ciente sobre essa questão. As leis divinas estão em todos os lugares. Todos nós. Eu agora, com o sol está amanhecendo, eu sempre gostei de horário de verão por causa do sol. Por quê? Eu durmo com a cortina aberta, faço questão. Isso aí tem até um pequeno problema aqui em casa dessa cortina aberta. E o sol, pois é, bate na minha cara de manhã cedo. Eu estou acordando todo dia, 10 para as 5, 15 para as 5.
Aí sim, eu levanto, fecho a cortina, mas eu já estou acordado, fico ali curtindo uma preguicinha e tal. Mas eu reparo, às vezes eu acordo antes do sol também, né? A gente vai habituando o horário. Barulho de passarinhos também acordando antes do sol nascer, né? É muito interessante. E eu fico observando, né? E parece de vez em quando isso é uma briga, viu, gente? Isso é uma briga, isso é uma confusão lá que a cheia é grande. Olha só. Tem uma árvore aqui em frente à janela, 3h30 da manhã, tem uma sabiá que já começa Aí, ela é amiga da sabiá daqui da minha janela, viu, senhor? né? São um monte de sabiá. Começa uma aqui, outra lá, Aqui outra em lá. casa eu sei a hora, 4h30, em ponto, os passarinhos começam a cantar. Eu sei a hora por causa dos passarinhos. Pode estar o tempo que for, 4h30, em ponto, eles começam a cantar. É muito engraçado, muito engraçado. Não é às 5 horas quando está claro, não. Às 4h30, antes de clarear. É, E aqui é a tem briga. muito passarinho. Eu gosto da briga, a briga deles, viu, Consuelo? Eu me amarro na briga. Sai do meu lugar, não, você dormiu aqui, eu não queria. Aqui tem maritaca, tem papagaio. De manhã, às Muito 5 horas da legal. manhã, começa as maritacas. Tem Ela, esquilo. É muito bacana aqui. No outro dia eu estava correndo, tinha um esquilo do meu lado. É muito bonito isso. Muito não foi gostoso. aquele da nova onda, aquele esquilo da nova onda do Imperador, não, né? Não. Aquele de coisa é legal ele, mas não foi ele, não. Tão bonitinho. Tem tucano. Tem bastante coisa aqui. Já tive que botar essas gambás aqui para fora uma opção de vezes de manhã quando elas chegam, né? Eu acordo, elas estão aqui dentro, a gente tem que botar para fora, mas não pode machucar, né? Aí tem que abrir todos os portões e ficar empurrando elas até sair. Mas é muito gostoso aqui por causa disso, sabe? Quer dizer, você não faz nada sem carro aqui, né? Quer dizer, eu faço, mas aqui o resto do pessoal não gosta de andar. Mas aqui sem carro não dá, não, cara, que a gente mora aqui no alto. É um pedaço. Então, é isso aí. A gente tá aí, tá tudo na natureza para a gente apreciar, né? É muito tudo bonito, é muito muito bonito. bonito. Você não escuta você escuta tiro, né? Lá na Praça Seca, quando atira, a gente escuta aqui às vezes. Caramba, longe, né? É longe assim e se escuta. É impressionante. Quando está sem vento, você escuta. A natureza está aí, tudo escrito ali. A gente começa a se observar, né? Começa a curtir isso, né? Viver isso, olha só que bom. Nós já estamos aprendendo um pouco das leis divinas. Bom, 626, tá bom? Chega de questão 626. O problema é que 627 não vai dar tempo, mas a gente lê pelo menos um pouco, né? Depois volta semana que vem. Pode ser? Pode. Ninguém respondeu? Pode? Pode Vamos ser. embora. Pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bom, Kardec aí já viu que realmente, olha só, 625 ele viu que Jesus é tudo. 626, espera aí, vamos tirar uma dúvida. Olha só a didática. Agora, uma vez a gente já está afirmando, está bem compreendido para ele e para todos nós. Né? Por onde Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus? Sua vida, o Evangelho. Desculpa. Sua vida, o Evangelho. Né? Ali a gente aprende. Ali tem os exemplos. Já tem seus ensinamentos, suas palavras. Mas, tudo bem, Jesus ensinou isso tudo aí. Tá tudo lá bem compreendido. Será que nós compreendemos? Tá? Então, qual a utilidade dos ensinos que os Espíritos dão? Você já fez tudo lá atrás. Alguém quer responder, não?
Eu estou com o evangelho aqui na mão, né? Por um acaso era para ver outra coisa, né? Mas eu me amarro nesse prefácio. Está com o evangelho na mão, Elisa, ou não? Parei de fumar tem 30 anos. Meu filho, mas sempre é tempo. Acho que o enfisemazinho está lá. Vamos encerrar até com esse prefácio, só isso. E aí a gente volta semana que vem. Então a pergunta é essa. Qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Não, terão que nos ensinar mais alguma coisa? Vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vamos falar 3 coisinhas aí, né? Qual o imenso exército que se movimenta? Se lembra do Antigo Testamento, né? Deus do exército. O pessoal pensa que é o Deus do exército de espada, flecha, né? Arco e flecha. Não. Estão vendo que são os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, dos céus, né? Os anjos, né? Espíritos luminosos, né? Então, uma coisa que a gente vê. Espalham-se por toda a superfície da Terra. E semelhança a espelho, quer dizer, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Qual a utilidade dos ensinos que os Espíritos dão? Que nós não compreendemos. Que ficou, né, cego, né? Ficou muito cego. Porque talvez, vou falar por mim, há 20 anos atrás, eu ia pegar o Evangelho, não estou falando do Evangelho segundo o Espírito, não, do Evangelho mesmo, não ia entender nada. E achar as palavras, historinhas bonitas. Mas a profundidade tá nisso aqui. Iluminar caminhos e abrir olhos aos cegos. Então, que é que os Espíritos, né? Qual a utilidade dos ensinamentos que os Espíritos nos dão? O que nós não compreendemos, eles vão... Bom, vamos ler o resto. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Por que restabelecidas? Quem estabeleceu foi Jesus. Nós não compreendemos. Então elas têm que ser o quê? Restabelecidas. Né? Olha só que prefácio, né? Para dissipar as trevas, a nossa ignorância. Confundir orgulhosos, que se aproveitam, que entendem um pouquinho mais. É isso? E glorificar justos. Que geralmente não são muito bem vistos, né, na nossa sociedade. Os homens de bem. Aquele lá, o beato. Bom, vamos lá, Lívia. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que um hino sagrado elas se estendam, se repercutam de um extremo a outro do universo. Ou seja, acabar com isso, né? Temos que nos compreender. Se somos irmãos, realmente agir como irmãos, nos amar como irmãos. Não é isso? Os cânticos dos anjos se lhes associem. Os cânticos de amor, de paz. Falar menos, porque senão já passou da hora. Vamos lá, Elisa. Está em cima da hora deles. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor
Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, do Espírito de verdade. De acordo com Alexandre, Missionários da Luz, é o próprio Jesus, né? Bom, gente, 627 fica para a semana que vem, né? Então, foi Semana só que o vem não é começo. Natal? Então fica para... Para outra semana. Na outra é Ano Novo. É Ano Novo. Né? Fica para Será outra que a gente semana. vamos ter que voltar a 626, ô Elisa, para não esquecer o que estava fazendo? Senão vai ter que voltar tudo, porque aí esqueceu tudo já. Pois é. Mas tá certo, gente. Quarta-feira que vem, a outra quarta-feira, tá? Como é Natal e Ano Novo, acho que é um lance de família, todo mundo, né? Vai estar com seus familiares. Vamos abrir mão, né? Mas segunda e sexta, tá? Continua. Né? Livro de Libertação e Paulo Estevam. Certo? Certo. Bom, Bem? então... Certo, Roberto? Bem? Tá, tudo bem.